Oi, pessoal! Antes de a gente começar uma próxima série, que vai ser bem mais caliente do que a gente tem feito ultimamente, nós resolvemos falar um pouco de nós dois, assim, da nossa família, nossa criação, de onde nós viemos, questões da nossa cultura, enfim, o que nos tornou o que nós somos hoje como pessoa, E muitos não nos conhecem, muitos de vocês não nos conhecem, alguns que nos conhecem não conhecem essa nossa história pessoal. Então, resolvemos falar sobre isso hoje. Agora, será que nós somos aquele casal, assim, contos de fadas, que foram feitos um para o outro? Sei não. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar. Então, para começar, sobre os nossos pais. O meu pai cresceu numa fazenda de cacau na Bahia, minha mãe cresceu num sítio muito pobre em Santa Catarina. Eles vieram para São Paulo, se conheceram aqui e se casaram. Minha família tem gente de tudo quanto é lugar, bem tipicamente brasileiro. Tem descendente de português, descendente de francês, descendente de negro, descendente de índio, tem tudo misturado. Minha família é uma mistura totalmente brasileira. Bom, já os meus pais são daqui de São Paulo mesmo, mas viveram, como eu diria assim, uma vida normal de um paulistano, trabalhando tudo, e não tem essa diversidade tão grande quanto a da Aline, Todos eles são filhos os pais eram filhos de espanhóis, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Eu também tenho influência negra na minha família, Minha bisavó era cubana, negra, mas todos assim de fala espanhola, Espanholada em casa era normal. Bom, meus avós, eu não conheci nem meu avô paterno, nem meu avô materno. Conheci minha avó paterna, vi 2 vezes, e minha avó materna, ela morreu quando a minha mãe tinha 6 meses, então nem minha mãe conheceu ela praticamente, Então eu não tive influência dos meus avós na minha família, nenhuma. Nossa, eu já tive muita influência dos meus avós. Eu só não conheci o meu avô materno, por parte de mãe. Mas os pais dos meus pais, do meu pai eu conheci, a mãe da minha mãe eu conheci muito bem, Ela morou comigo praticamente a minha vida inteira, Dormi com ela no mesmo quarto, Porque nós tínhamos uma casa que não tinha tantos quartos assim, E tive uma grande influência deles, as festas, as gritarias, o jeito espanhol de falar com as mãos, de fazer um monte de festa. Tinha muitas palavras que eu nem sabia falar em português, eu achava que aquilo era português e eu estava falando em espanhol. Então a minha influência dos meus avós foi bem grande. Bom, sobre os nossos irmãos, eu sou a 5ª em uma família de 7. Tem uma família muito grande, muitos irmãos, sempre muito animado, uma diversidade muito grande, cada um com um pensamento, mas foi sempre muito gostoso ter um monte de irmãos. Até hoje é muito bom. Nossa, que inveja! Então, eu já fui muito diferente, Eu vim de uma família de 3 irmãos, mas o meu irmão mais velho eu nem conheci. Ele morreu atropelado na porta de casa. A minha irmã do meio, ela é especial, E eu sou o caçula. Então, muito cedo eu tive que virar o irmão mais velho, eu que tomava conta, assim, Cuidava dela, assim, não é das necessidades básicas dela, mas assim, Se ela está segura, se o pessoal na rua está mexendo com ela, era eu que brigava em nome dela, Tive que envelhecer um pouco mais cedo. Sobre os nossos familiares, nossos primos. Eu tenho muitos primos, mais de 100 primos de primeiro grau. Mas são tantos que poucos são próximos. A maioria, se eu encontrar na rua, talvez eu nem reconheça. Então é uma relação mais distante, Uhum. Também com esse mar de primo, fica difícil. Eu tenho, vou falar uns 20 talvez, primos, acho que por aí, 20 e poucos primos.
Mas eu tenho 3 primos que são como irmãos para mim, né? Fomos criados juntos, né? A minha mãe com a mãe deles eram muito próximas, né? Então eu tive uma influência muito grande, né? Dos meus primos na minha vida. Bom, sobre a nossa casa. Na minha família, como nós éramos muitos irmãos, minha mãe sempre teve ajuda de alguma funcionária, uma empregada que nos ajudava com as tarefas de casa. Mas eu sempre tinha que fazer as minhas tarefas. Sempre tive que arrumar minha cama, limpar, ajudar a limpar, limpar os livros da estante, lavar o quintal, ajudar com a louça. Então, a gente sempre tinha que, cada um, fazer suas tarefas, porque é muito serviço, né? Pois é, eu já sou o oposto. A gente nunca teve empregado em casa, a gente nunca pôde pagar, né? Nós éramos muito pobres. Mas, em compensação, a minha mãe e a minha avó é quem tomavam conta da casa, né? Eu não fazia praticamente nada. Eu lembro de algumas poucas vezes que eu tive que fazer alguma coisa em casa, mas a minha mãe punha o prato pra gente, né? Eu só pegava o garfo e a faca e comia. Eu não arrumava cama, não fazia nada. Praticamente eu não fiz nada a vida inteira até casar. Pois é. Eu era um folgado. A minha mãe, ela trabalhava até casar. Depois que ela casou, ela parou de trabalhar fora. Começou a trabalhar dentro de casa, né? Muito, mas ela parou de trabalhar fora. Sempre tive a minha mãe em casa. Já a minha mãe, ela trabalhou antes de casar com meu pai, mas depois, quando ela casou com meu pai, ela trabalhava dentro de casa. E não só cuidando da casa, né? Ela tinha se fosse uma pequena empresa, né? Uma MEI hoje, talvez a gente pudesse dizer, que era de costura. Então ela costurava lenços, trabalhava 12 horas por dia, às vezes, que tinha que fazer entrega. Então ela ajudou muito o meu pai, né, nas despesas de casa. Sobre o meu pai, eu perdi, infelizmente, já fazem 17 anos. Ele era muito presente, estava sempre perto da gente, tenho muitas lembranças ótimas dele. Ele era um pai muito presente, ajudava muito, fazia muita coisa. Eu tenho uma lembrança muito gostosa dele nadando no clube e levava a gente agarrava no pescoço dele, ele ia nadando com a gente agarrado no pescoço, e aí voltava, pegava outro filho, ia, voltava, pegava outro filho, ia, voltava. Esse era meu pai. Ai, gente. O meu pai já foi um pouco mais ausente, ele trabalhava demais, trabalhou em laminação de aço, ele trabalhava braçal, sabe? Trabalhou em sapataria, e ele saía de casa antes das 5 da manhã, chegava 5h30, 6 horas da tarde, e a gente jantava, então era o tempo que eu tinha com meu pai, valorizava demais, né? Esse tempo, né? De estar na janta, conversando, porque era o único tempo que eu tinha com eles. Isso virou uma tradição para mim, né? A hora da alimentação é uma hora que eu gosto de ficar falando, batendo papo, comendo, sem pressa, né? E isso aprendi com meu pai. E depois logo ele ia deitar, dormir, e a gente já não se via mais. E eu perdi meu pai há 5 anos. Sobre a nossa vida espiritual, né? Eu cresci numa igreja batista desde bebê. Meus pais já eram cristãos e sempre, todos os domingos na igreja, todas as festas na igreja, todos os sábados geralmente na igreja também. As nossas comemorações, as nossas celebrações sempre eram com a turma da igreja, sempre são até hoje, né? Então, a nossa família sempre foi moldada pela vida na igreja. Bom, já muito diferente. A minha família, de maneira geral, é muito católica, né? Mas, assim, daquelas de ir no cemitério, no dia de finados, ou ir no cemitério digamos assim, no aniversário, né, de alguém que faleceu, coisas desse tipo, Dia das Mães, enfim, esse tipo de coisa. E eu frequentei muito a Igreja Católica quando eu era criança, até meus 16 anos, por aí, porque lá perto de casa tinha um colégio católico que ele tinha missa, né, nos domingos, e
quem assistia a missa podia jogar bola. Então eu ia lá para jogar bola. Mas depois de um tempo eu fui me envolvendo, virei coroinha, enfim, eu fiz primeira comunhão, crisma, todas aquelas coisas, né, que os ritos, né, que a Igreja Católica tem. Depois eu fiquei muitos anos sem ir na igreja, né, viver uma vida secular. Só depois, já de adulto, sei lá, alguns poucos anos antes de conhecer a Aline, que eu fui realmente entender, né, e aceitar Jesus. Bom, sobre o estudo, eu sempre fui uma aluna de tirar 9 e 10, sempre fui muito aplicada na escola, fazia tudo que tinha que fazer, estudava muito. Mas depois entrei direto na faculdade quando saí do colégio. Mas também depois que acabei a faculdade, eu não fiz mais nenhum curso assim, né, formal, porque cansei. Agora eu só estudo em casa por conta própria. Eu já bem diferente. Até o fim do ensino médio, eu sempre fui aluno de 6 e 7. Eu fazia o máximo para passar. Eu nem era assim, dos melhores mesmo. Eu cabulava aula para jogar bola. Ai, meu Deus, eu fui bem relapso nesse aspecto, né? Mas depois que eu tive que começar a trabalhar, né? Meu pai me deu como castigo. Falou, é assim? Então você vai trabalhar para você ver o que é a vida. E aí que eu fui entender a importância do estudo. E a partir daí eu fiz faculdade, só tive boas notas, já fiz 2 especializações, né? Cursos técnicos, né? Pós-graduações, um MBA, e eu estou sempre estudando hoje em dia, né? Eu não parei mais. Eu entendi a importância do estudo na nossa vida. Eu fiz faculdade de arquitetura, mas hoje eu já não trabalho mais como arquiteta. Bom, eu fiz faculdade de matemática, né, e ciências, porque na minha época quase não tinha, né, eu trabalho com TI. Então estava começando ainda, acho que na USP, na Unicamp, tinha alguma coisa sobre TI e tal, estava as primeiras turmas, acho que na minha época devia a 2ª turma da Unicamp de engenharia de software, né. E então eu fiz matemática porque matemática era uma porta de entrada para a área de TI. Sobre namoro e relacionamentos, eu decidi muito jovem, muito cedo, que eu não ia querer ficar namorando. Eu queria encontrar o homem certo e me casar com aquele, namorar e casar com aquele homem que seria o meu marido. E foi o que aconteceu. Encontrei o meu amor e me casei com ele e não fiquei perdendo tempo com outros. Pois é, eu já fui um pouquinho diferente. Não fui assim, também muito diferente, não. Mas eu fui um pouco diferente. Eu sempre também queria namorar para casar, né? Nunca fui de namorico. Mas eu acabei namorando com algumas pessoas porque eu achava que ia casar com elas, né? Inclusive uma delas eu fui noivo e, assim, faltando um mês para casar que a gente se separou, né? Então eu realmente também queria namorar para casar. Mas aí não tinha encontrado a pessoa certa, né? E aí encontrei meu amor também e a gente casou. Estamos juntos até hoje. Sobre carro. Carro. Quando a gente entra no carro é o seguinte, eu penso, qual é o caminho mais curto? É por lá que eu vou. Então eu planejo tudo antes, eu penso e a gente quando entra já tem que pensar exatamente qual é o caminho para não perder tempo. Eu quero chegar rápido. Muito interessante isso, né? Porque embora a minha profissão exija planejamento, eu adoro fazer planejamento e tal, mas quando eu entro no carro, eu quero curtir a viagem. Então é diferente, ela entra no carro e já fica pensando, qual é o menor, né, caminho, o mais rápido, o mais eficiente, que vai ter menos trânsito. E eu penso, puxa, qual o caminho que eu vou fazer hoje? Não sei, no que der vontade. Ou então, o mais bonito, o que tem uma paisagem mais legal, passe por algum bairro arborizado, enfim, eu não me importo com esse negócio de chegar antes. Sobre os nossos interesses. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é conversar, bater papo. Posso passar horas e horas e horas conversando, nunca vou me cansar de conversar. Outra coisa que eu gosto muito é de cantar. Também gosto muito de ler. E gosto muito de trabalhos manuais também.
Quando a gente faz algum trabalho manual, a nossa mente fica livre, né? Então eu gosto bastante de fazer trabalhos manuais. Eu acho que eu gosto de conversar, mas não sou que nem ela, não. Bom, já é uma característica masculina e ainda eu, né? Também não sou de falar tanto assim. Mas eu gosto muito de música, gosto de instrumento, toco vários instrumentos, já comecei a tocar violão com, sei lá, 14 anos. Né? Até hoje eu toco, brinco, né? Não me especializei em nada, né? Virei meio que um generalista. Eu gosto muito de música, de instrumentos, gosto de esportes, né? Futebol, joguei muito futebol na minha vida, até falei que cabulava aula para jogar bola. E eu gosto muito de Fórmula 1, só que depois que o Ayrton Senna morreu e o Nelson Piquet teve aquele acidente que tirou ele das pistas, eu fui perdendo interesse. Hoje, interesse zero em Fórmula 1, não me chama atenção. E eu gosto muito dessa história de faça você mesmo, né? Então gosto de marcenaria, gosto de arrumar as coisas, elétrica, fazer as coisas em casa, consertar, eletrodomésticos, enfim, esse tipo de coisa. Muito bom. O meu foco sempre são as pessoas. Eu cumpro tarefas para alcançar as pessoas, mas eu sempre penso nas pessoas em primeiro lugar. Pois é, não sei se é a minha formação, né? Eu acho que é meu mesmo, né? Por isso que eu escolhi matemática, por isso que eu escolhi TI, né? Eu gosto de pessoas também, isso é muito importante. Já sou líder de pessoas, sei lá, desde 98. Né? Então tem uma relação com as pessoas também importante. Mas eu sou focado em tarefas, né? Faz parte da minha personalidade. Planejar o que nós vamos fazer, como vamos fazer, como é que a gente vai fazer para chegar lá. Né? Eu me frustro quando não consigo, que as coisas não saem daquele jeito. Então são mais tarefas. Sobre finanças, eu controlo muito bem o dinheiro, não compro nada por impulso. Eu sempre comprei meus carros pagando à vista, economizando. Nunca comprei carro novo, mas eu sempre juntei dinheiro. Quando eu tinha dinheiro na mão, eu ia lá e comprava um carro à vista. Então, esse é o meu jeito de lidar com finanças. Sem dívidas, sem gastar o que eu não tenho e sem muita compulsão para compras. Bom, eu posso dizer que eu tive duas fases na minha vida, né? Antes da Aline e depois da Aline. Né? Então, antes de conhecer a minha esposa, eu não tinha muitos objetivos, né? Então eu gastava dinheiro comigo. Era passeios, festas, viagens, comprava carro, enfim, gastava dinheiro comigo mesmo, não guardava nada. E também, a minha conta, eu olhava assim, eu tinha uma ideia, acho que tem mais ou menos tanto, tem mais ou menos aqui, tal, não sabia direito. Ela controla no centavo, né? Aí depois que eu conheci a Aline, aí tivemos vários objetivos em comum, né? Comprar a nossa casa, né? Ter uma estabilidade financeira, aí vieram os filhos, a gente tem outras responsabilidades, né? E hoje a gente controla a nossa conta nos mínimos detalhes, né? E também não compra nada por impulso, né? Só compra o que é realmente necessário. Até para dar uns passeios, às vezes é difícil. Bom, mas sobre viagens, eu adoro viajar. Adoro, aprendi com meu pai, nós todo ano viajávamos de férias. Não era para lugares chiques, mas sempre a gente viajava de férias e isso me criou um prazer de viajar. Amo viajar, amo conhecer lugares novos, amo viver experiências diferentes. Eu adoro viajar também, gosto bastante. Quando eu era pequeno, a gente sempre ia para a praia, porque o meu tio tinha um apartamento, né? E a gente não podia pagar um outro lugar para ir, e meu tio emprestava o apartamento, né? O irmão do meu pai emprestava para o meu pai para a gente ir para a praia. Então, quase sempre, né, nas férias, a gente ia para a praia. Mas depois que eu fui ficando mais velho, né? Eu sempre gostei mais do campo do que da praia. Na praia tem muita bagunça, confusão, eu sempre prefiro assim, alugar um sítio e a gente vai para lá, junta uns amigos, se for o caso, e vai para lá.
né? E uma coisa interessante, a gente usa bastante isso também, né? Depois que nós casamos, a gente dificilmente repete o lugar onde a gente foi. Então, onde é que é o lugar que a gente foi mais de uma vez? Na casa da minha cunhada, nos Estados Unidos, porque é a casa da minha cunhada. Por causa deles, não por causa deles, não por causa do lugar. A gente já teve até um evento interessante que aconteceu em Bariloche, na nossa lua de mel. Né? Nós fomos para lá tal, e aí o pessoal vinha oferecer, sabe aquilo que você paga todo mês, uma taxa, depois uma época do ano você tem um quarto por uma semana, né? Um quarto de hotel para você, como se você pagasse uma parcela. Né? Aí o cara veio me oferecer isso lá na Argentina, eu falo, né, razoavelmente bem, né, o espanhol. Aí ele veio conversar comigo, você não quer fazer esse plano aqui? Eu falei, não quero nunca mais voltar aqui. O cara ficou assim, como você não gostou daqui? Não, adorei, aqui é sensacional, mas eu vou conhecer outros lugares agora. É muito engraçado, quase que ele ficou ofendido, eu tive que me explicar. Essa é uma regra que a gente criou, né? Sobre a minha forma de pensar, eu tenho que falar para desenvolver o meu raciocínio. Geralmente eu começo uma frase sem nem saber como vou terminar, porque à medida em que eu vou falando, eu vou desenvolvendo o meu raciocínio, então eu tenho que falar. E muitas vezes isso causava muita confusão, porque eu falava uma coisa e eu mesma me contradizia, porque eu ia pensando melhor ao longo da fala, e aí quando chegava no fim eu concluía que aquele começo não fazia sentido. Então, é assim que eu raciocino, falando. É muito engraçado que a gente tinha alguma discussão sobre qualquer tema que fosse, e aí ela começava a falar, e aí eu, né, bolava o meu, né, planejava que como é que eu ia responder, porque se eu concordava ou discordava, enfim. Aí no meio do negócio, quando eu estou colocando a minha tese, ela fala, não, mas não era bem isso. E fala o oposto daquilo, ela me deixava doido com aquilo, ela me deixava doidinho mesmo, muito interessante. Eu até falo, entender, né? Até eu entender. Falei, gente, o que está acontecendo? Ela mesma agora mudou de ideia, tudo que eu estava dizendo, então não preciso mais, ou não faz mais sentido. E a gente começava toda a discussão de novo do zero. Né? Então, e eu sou o contrário, né? Para eu falar, eu tenho que ter, a maioria das vezes, né? Para eu falar, eu tenho que ter uma opinião a respeito daquilo. Senão eu fico quieto. Eu não sou aquele impulsivo que já sai falando o que pensa a respeito. Não, mas peraí, não cheguei à conclusão sobre o que eu penso a respeito, então eu não falo, né? Então essa é uma coisa interessante, né? Somos bem diferentes nisso. Tem os esportes, amor. Faltou os esportes. Os esportes, amor, eu não gosto de esportes, você... Por isso que você não quer nem falar eu não dos gosto esportes. de esportes, quer dizer, eu até gosto de assistir alguma coisa ou outra de vez em quando, mas eu não pratico nada, nunca gostei de praticar esportes. Não gosto de praticar esportes, né? Eu sempre gostei de esportes. Gosto muito do atletismo, sempre foi, né? Futebol, os meus dois favoritos, né? Gosto muito de praticar. Mas ultimamente também não tenho feito mais nada. Estou aqui sedentário. Bom, é isso aí, pessoal. A gente está falando essas coisas para vocês porque se vocês fizerem essa brincadeira em casa de ficarem perguntando sobre diversos assuntos, vocês vão ver provavelmente como nós que vocês têm mais diferenças do que semelhanças, não é verdade? Faça essa brincadeira aí, vocês dois, e vejam. Né? E muitos casais desistem do casamento porque eles acham que são muito diferentes, então não dá para ficar casado com uma pessoa que é tão diferente de você. E a gente aqui é prova viva de que sim, é possível ser muito feliz com alguém que é muito diferente, que teve uma criação diferente, pensa de um jeito diferente, né? E isso que a gente tem falado aqui para vocês sobre nossa criação, nossa família, nossa formação, nossos gostos, interesses pessoais, tudo isso formou quem nós somos. Uhum. Eu sou o resultado de toda a minha história de vida. Eu sou como sou por causa de tudo que aconteceu na minha vida. E ele é como é por causa de tudo que aconteceu na vida dele. Sim. Então, a nossa história de vida deve ser valorizada. E as diferenças, elas devem ser valorizadas, porque elas nos fazem pessoas melhores. As diferenças não são um ponto fraco no nosso relacionamento, elas são um ponto forte. Lembra
que quando você conheceu o seu cônjuge, foram as diferenças que chamaram a atenção. Via de regra, né? Você olha para outra pessoa e você vê nela aquilo que você não tem, pode ser até inconsciente, né? E você se interessa por aquilo, então aquilo te chamou atenção. É isso que faz o casal ser mais forte. Naquilo que eu sou fraco, ela é forte. Naquilo que ela é fraca, eu sou forte. Exatamente. Né? E a gente se complementa. É. E quando a gente vai falar, chegar a alguma conclusão sobre algum assunto, sempre o ponto de vista dele vai enriquecer o meu, porque ele vai pensar de uma forma que eu não pensaria. Então, isso nos faz pessoas melhores. É isso que a gente quer para vocês. Que vocês conversem sobre as suas diferenças, que vocês façam essa brincadeira e concluam que as diferenças são sempre positivas, não são negativas, não. Veja que nós não somos aquele casal, né, do conto de fadas, né? Tudo igual, tudo certinho, perfeitos um para o outro. Não. Não, isso não acontece. Bom, se você gostou desse vídeo, se ele fez diferença para você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Não esqueça disso. Isso é muito bom, porque outras pessoas podem ter acesso a esse vídeo também. Isso aí. E semana que vem voltaremos com a nossa nova série que vocês vão gostar. Até lá! Tchau, pessoal!